Imaginem um professor que gosta de dar aula aos seus alunos no meio das tempestades. Imagine um mestre que gosta de treinar os seus discípulos em meio às tempestades. Esse alguém era Jesus Cristo de Nazaré. As maiores experiências e os maiores ensinamentos que ele deu aos seus discípulos, sem dúvidas, foram nos momentos difíceis, foram nos momentos das tempestades. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso do 37 ao 41, diz assim a palavra de Deus: Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. E disse ao vento: Acalma-te. E fez-se uma grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Um detalhe bastante curioso que nós percebemos no Evangelho é que em todos os momentos que os discípulos enfrentaram tempestades, não foram os judeus que os levaram para essa tempestade, não foram os fariseus, não foram os romanos que os levaram para essas tempestades, mas foi o próprio Jesus que os direcionou para essas tempestades. Talvez para que nesses momentos tão críticos, nesses momentos tão difíceis, ele pudesse colocá-los à prova, ele pudesse colocá-los no seu limite para poder ensinar as maiores lições de suas vidas. Quando nós analisamos esse texto, nós percebemos, através de duas perguntas que Jesus faz aos seus discípulos, algo que é crucial na vida daqueles que estão enfrentando tempestades. E são duas perguntas que Jesus faz. A primeira, no versículo 40, ele vai dizer assim: E então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? E a segunda é: Por que vocês ainda não têm fé? Apesar de parecer uma repreensão da parte de Jesus para os seus discípulos, nós entendemos que é perfeitamente comum e normal nós nos sentirmos abalados, nós nos sentimos com pouca fé e nós nos sentimos com medo em meio à tempestade. Os discípulos estavam ali no meio daquela tempestade, no meio daquele momento difícil que eles estavam enfrentando. E quando se está em meio à tempestade, é comum, porque nós não sabemos o que tem na nossa frente. Quando nós estamos na tempestade, nós olhamos para frente e não conseguimos enxergar nada. É interessante que o texto fala que o barco ele começou a encher de água. E os discípulos olharam para aquela situação, apesar de alguns serem pescadores experientes, eles estavam ali com muito medo. E a sua fé, até certo ponto, ela fracassou um pouco, eles ficaram desesperados. E nós também ficamos desesperados quando nós estamos em meio às dificuldades. Quando nós olhamos para um lado e nós não conseguimos enxergar uma saída, quando nós olhamos para frente e está nebuloso, e quando tudo que nós vemos na nossa frente são dificuldades. E eles estavam em uma situação em que estavam com a sua própria vida em risco. E quando nós estamos, meus irmãos, com a nossa própria vida em risco, nós também ficamos desesperados, nós também temos medo, nós também fracassamos na nossa fé. Mas Jesus, quando Ele permite que nós entremos
em algumas tempestades da nossa vida, é porque Ele tem experiências para conosco. É porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E o interessante, meus irmãos, é que o tempo todo, a solução para aquele problema, a solução para aquela dificuldade, estava ali, bem próximo aos discípulos, e eles não conseguiam enxergar. A Bíblia diz que Jesus estava dentro do barco e estava dormindo. Mas a Bíblia diz que a tempestade chegou a um ponto deles pensarem que ia perecer, de entrar água no barco. Mas Jesus estava com eles no barco. E eles não haviam chamado, não haviam clamado por Jesus ainda. Isso é típico das tempestades. Nós não conseguimos enxergar as coisas direito, nós não conseguimos enxergar o que está na nossa frente, o que está na nossa retaguarda. Às vezes a solução está muito perto, está muito próximo, mas nós não conseguimos enxergar. Porque às vezes nos falta fé, porque às vezes nos bate o medo, nos bate o desespero. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, que você pode até estar passando por tempestades, você pode até estar no meio de uma luta que você olha em sua volta e você não vê saída, você não vê solução, você não vê uma porta para se abrir, você não vê algo que possa fazer e que possa ter uma solução para a sua vida. Eu quero dizer para você que nós precisamos, mesmo em meio à tempestade, ter fé e ter coragem. Porque a solução, ela está dentro do nosso barco. Eu quero dizer para você que a solução está dentro do seu barco. Basta apenas você abrir os seus olhos espirituais. Basta apenas você abrir o seu entendimento. Você pedir a direção e a sabedoria. Você clamar a Jesus porque Ele está no seu barco. Jesus não abandonou o seu barco. Ele está dentro do seu barco. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Não tenha medo, porque Jesus ele ainda continua no nosso barco. E o texto é bem claro que diz assim, no versículo 41, e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi obrigado os discípulos a estarem em uma grande tempestade para que eles pudessem reconhecer o Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem. Talvez você tenha olhado para essa tempestade como algo que veio para lhe matar, como algo que veio para destruir a sua vida, como algo que veio para tirar a sua esperança. Mas eu quero dizer para você que essa tempestade que veio sobre as nossas vidas foi para nos dar experiências com Deus, foi para que nós possamos conhecer o Deus que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus, esse é o Jesus que acalma a tempestade, esse é o Jesus que vem dizer para mim e para você, não tenha medo, tenha fé. É tempo de usarmos a nossa fé, é tempo de continuarmos acreditando em Deus e sabendo que o Deus que acalma tempestades, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo na minha vida e na sua vida. Independente de qual tempestade ou do tamanho da tempestade que nós temos enfrentado, o Deus que acalma a tempestade ainda está no barco. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida em nome de Jesus.